Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje, mais uma vez, nós vamos focar na Europa Oriental, porque, como eu já tenho dito para vocês, seria na Europa Oriental, especificamente por conta do conflito OTAN-Rússia, que haveria uma grande possibilidade, na época atual, de se iniciar uma terceira guerra mundial, caso ela ocorresse. Ou seja, se fosse para ocorrer algo nos anos em que nós estamos, o maior potencial de início seria aquele. Mais até, eu diria, do que a Taiwan, que está sempre também em foco aí, que nós estamos sempre acompanhando. Por quê? Porque o Biden, a equipe de Biden, eles são muito anti-Rússia. Então, enquanto eles estiverem no poder, eu penso que ali é o foco principal de atenção deles. Bom, vamos ver o que diz esta matéria aqui. Ucrânia, conflito na encruzilhada da Europa e da Rússia. A Ucrânia tem lutado para abrir um caminho independente, dividida entre a Europa e os Estados Unidos no Ocidente e seus laços de longa data com a Rússia no Oriente. O conflito na Ucrânia é visto por alguns como parte de uma rivalidade geopolítica renovada entre as potências ocidentais e a Rússia, mais especificamente Estados Unidos, focando bastante na Rússia porque eles têm a preocupação de que ela torne a ser uma potência e torne a causar problemas como a antiga União Soviética causou para a hegemonia norte-americana. Então, a antiga República Soviética, a Ucrânia, tem profundos laços culturais, econômicos e políticos com a Rússia, sim, justamente porque foi um satélite da União Soviética. Então, ali a cultura de ambos os países acabou se misturando, a economia também, acabaram criando laços econômicos e políticos porque existe uma população misturada, Então a convivência de várias décadas acabou entrelaçando as famílias, os casamentos, e uma parte da Ucrânia, evidentemente, não toda. E em 2014 a Rússia anexou a Crimeia, uma parte da Ucrânia, e faz questão de não deixar o país ficar mais alinhado com as instituições ocidentais, principalmente a OTAN e a União Soviética. E isso logo vocês estarão carecas de saber, de tanto que a gente fala, porque a Ucrânia é considerada pela Rússia como uma espécie de amortecedor entre a Rússia e a OTAN. Então eles não querem deixar a OTAN chegar às portas do seu país, muito próximos de Moscou, a capital da Rússia, bem próxima às fronteiras europeias, Então, para eles, quanto mais distante, melhor. Bom, vamos lá, vamos ver o que eles dizem aqui. A Ucrânia muito desempenha um papel importante, embora às vezes esquecido, na ordem de segurança global. Hoje o país está na linha de frente de uma rivalidade renovada entre as grandes potências, que, segundo muitos analistas, dominará as relações internacionais nas próximas décadas. Aí depende, eles estão contando aqui com décadas de domínio da atual conjuntura política que está no poder, principalmente nos Estados Unidos e na Europa também, Mas, muito possivelmente, considerando todo esse atrapalho que aconteceu aí devido ao flagelo no mundo, nas próximas eleições presidenciais norte-americanas, muito provavelmente haverá uma virada de jogo novamente, tá, pessoal? Daí depois não venham dizer, você disse que ia acontecer, não aconteceu. Estou dizendo, muito provavelmente. A não ser que as coisas mudem, porque há muita água para correr embaixo da ponte até lá. Mas considerando a conjuntura atual, considerando quem é que trouxe o mundo ao caos em que nós estamos agora, e parece que não há recuo, parece que o caos vai se aprofundar ainda mais. Então as expectativas aí são nesse sentido por enquanto. Bom, nas últimas eleições os ucranianos indicaram claramente que veem seu futuro na Europa, mas o país continua lutando contra a extrema corrupção e profundas divisões regionais que podem impedir seu caminho, porque a própria Ucrânia é dividida quanto a isso. Enquanto isso, a agressão da Rússia na Ucrânia, então você vê aqui que é um escritor já de viés ocidental, liberal e globalista, Enquanto isso, a agressão da Rússia na Ucrânia desencadeou a maior crise de segurança na Europa desde a Guerra Fria. Embora os Estados Unidos e seus aliados tenham tomado medidas punitivas significativas contra a Rússia durante o conflito de 7 anos,
eles fizeram pouco progresso para ajudar a restaurar a integridade territorial da Ucrânia. Na verdade, progresso praticamente nenhum, né? Eu diria que nenhum. Um aumento de forças militares russas ao longo da fronteira com a Ucrânia no final de 2021 alimentou temores de que Moscou esteja se preparando para uma invasão em grande escala de seu vizinho, embora o Kremlin negue isso. Na verdade, tanto eu, né, tenho dúvidas, quanto eu penso que a própria inteligência norte-americana também tem, porque, como eu mandei em vídeo passado aquela ideia de que quando se tensiona demais a corda acaba afrouxando, e agora a posição atual, né, é de que quem manipula o jogo é Putin, uma vez que ele pode ficar ameaçando tantas vezes quanto ele quiser, blefando tantas vezes quanto ele quiser, e ninguém vai adentrar o território dele. Então quem acaba sendo desgastado é a OTAN, né? Porque a OTAN acaba tendo de cada vez que ele faz uma ameaça reagir de alguma maneira, até o ponto em que, tensionando demais a corda, ela acaba perdendo essa tensão, né? A Ucrânia foi uma pedra angular da União Soviética, arquirrival dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Atrás apenas da Rússia, era a segunda mais populosa e poderosa das 15 repúblicas soviéticas, lar de grande parte da produção agrícola, indústrias de defesa e militares da União. Sim, porque a área agriculturável da Rússia não é muito grande. A Rússia tem um território gigantesco, só que uma boa parte desse território não é aproveitável para a agricultura devido às camadas de gelo, né, e neve que ficam lá o ano inteiro. Inclusive tem uma área lá que é chamada de gelo eterno porque ela nunca degela, né? Então a Ucrânia não é tão gelada assim, então ela tem um território agriculturável bem maior. Então ela era o lar, né, de grande parte da produção agrícola. Para a Rússia seria muito importante que a Ucrânia estivesse unificada com ela, né, por conta disso aqui. Então ela tinha também indústrias de defesa, militares da União, incluindo a frota do Mar Negro e parte do arsenal N. Porque a Ucrânia, então, ela tem uma boa parte do território dela encostado no Mar Negro, não que a Rússia não tivesse esse acesso, mas esse acesso se tornaria dificultoso, né, uma vez que não seria unificado ali naquela região, e principalmente se a OTAN estivesse ali nas pontas do sul da Ucrânia, especialmente na Crimeia, né, que adentra dentro do Mar Negro aí, consideravelmente. Então, para eles seria muito interessante ter a Ucrânia, sim, como um território novamente agregado à atual Rússia, como foi na antiga União Soviética. Então, a Ucrânia foi tão vital para o sindicato, ou seja, para aquela União Soviética, né, que sua decisão de romper os laços em 1991 provou ser um golpe de misericórdia para a superpotência em dificuldades. Ou seja, quando o principal acionista da União Soviética, depois da Rússia, resolveu sair dessa união, então foi o golpe definitivo para a União Soviética. Então, em suas quase 3 décadas de independência, a Ucrânia buscou abrir seu próprio caminho como Estado soberano, procurando alinhar-se mais estreitamente com as instituições ocidentais, incluindo a União Europeia e a Organização do Tratado de Atlântico Norte, a OTAN. Quer dizer, a Ucrânia pediu o divórcio, né, conseguiu o divórcio, está há 30 anos divorciado, porque não achou que aquele casamento, vamos usar essas metáforas aí que o presidente gosta de usar, né, aquele casamento lá não foi muito frutífero para a Ucrânia, casar com a Rússia. Então, divorciou, mas aí uma parte da Ucrânia sempre quis voltar, né? Sempre quis voltar. Tanto é que quando a Crimeia volta a ser unificada por conta de uma anexação russa, a Rússia diz, o Putin diz, né? Olha, eles estão com a gente porque eles é que pediram para voltar, a gente foi lá e fez a vontade do povo. E aí a parte ocidental diz que não foi assim, que foi uma invasão, e fica por isso mesmo, né? No entanto, Kiev tem lutado para equilibrar suas relações externas e superar profundas divisões internas. Uma população mais nacionalista de língua ucraniana nas partes ocidentais do país geralmente apoiou uma maior integração com a Europa, enquanto uma comunidade de língua russa no leste favoreceu laços mais estreitos com a Rússia. Então é um país dividido, né? Por isso vemos o que está acontecendo. A Rússia se tornou um campo de batalha em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e começou a armar e encorajar separatistas na região de Donbás, no sudeste do país.
A tomada da Crimeia pela Rússia foi a primeira desde a Segunda Guerra Mundial que um Estado europeu anexou, segunda vez, né, que um Estado europeu anexou o território de outro. Mais de 14 mil pessoas tombaram no conflito, mais esse da Europa desde as guerras dos Balcãs na década de 1990. Para muitos analistas, o conflito marcou uma mudança clara no ambiente de segurança global de um período unipolar de domínio dos Estados Unidos para um período definido pela competição renovada entre grandes potências. Ou seja, eles entendem que o ressurgimento da Rússia como um competidor internacional se inicia oficialmente em 2014, quando ele vai lá e toma a Crimeia, né, e vem aqui em Donetsk, Donbass. E aí o Ocidente até o momento não pôde fazer nada, então a Rússia mostrou ali, né, que ela tinha poder frente aos interesses ocidentais, ou mais especificamente da OTAN. Coisa que também acabou mostrando no problema da G na Síria, né, onde os interesses e as forças russas acabaram prevalecendo ali dentro. Então aqui é o território que foi tomado da Crimeia, que é o Mar Negro, que eu vinha falando para vocês. A Rússia tem esses acessos por aqui, mas evidentemente que se ela tivesse, né, toda essa costa aqui, então seria mais útil ainda para ela, né, mais seguro, digamos assim, sem falar na questão da agricultura. Aqui eles fizeram uma ponte, né, depois que eles tomaram o território da Crimeia, eles fizeram uma ponte em tempo recorde. Eu não lembro em quantos dias, mas foi algo absurdo de tão rápido, né? Eles rapidamente conectaram a Crimeia aqui com o território russo. E é isso, pessoal. Nós temos mais informações aqui nessa matéria. É uma matéria relativamente longa. Vou deixar para vocês no link aqui da descrição. Aqui apenas para vocês terem uma perspectiva um pouco melhor. Aqui está a Ucrânia, aqui está a Crimeia tomada, né? Aqui é o mar, que dá acesso inclusive ao mar Mediterrâneo. Aqui nós temos a Turquia, que vez ou outra está tendo alguns probleminhas com a Rússia por conta da passagem aqui, né? Enfim, aqui nós temos a Alemanha, a França, etc. Bom, pessoal, assim, vocês já têm uma perspectiva mais ou menos do que está acontecendo lá. Eu imagino que uma boa parte já vem acompanhando o canal há um bom tempo. E a gente só vai acrescentando algumas informações a mais. Mas para quem está começando agora, saibam que nós já estamos acompanhando esses conflitos aí há mais ou menos 10 anos aqui no YouTube junto com vocês. Beleza, pessoal? Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.